Em meio ao caos e destruição, uma voz ecoa. Porém, apenas aquele que herdou o direito de ser chamado de Joy Boy é capaz de ouvi-la. Com essa mensagem, um ser que possui 900 anos de história, mistério e tecnologia está prestes a mostrar o seu verdadeiro poder e não terá fralda geriátrica suficiente para os Goroseis sustentarem esse ataque. Ao mesmo tempo, mais um sacrifício é feito. Seu nome ficará não só em nossas memórias, como também estará imortalizado como o título desse maravilhoso capítulo. Tudo isso indica que a mensagem do Vegapunk está chegando ao fim e com isso ele também dará o seu palpite para o futuro. Isso significa que o arco está terminando e aparentemente nenhum chapéu de palha ficará para trás. Ou seja, Elbaf está logo ali. E esse capítulo começa de onde nós paramos, mais ou menos, porque felizmente para a gente nós temos mais um flashback mostrando algumas coisas do passado que vão ser extremamente importantes e que vão conectar tudo o que a gente já sabe lá desde o início do arco de Egghead com o que está sendo mostrado atualmente. 26 anos atrás, lá na ilha de Punk Hazard, nós vimos uma conversa nada comum. O finado Professor Clover estava em um bate-papo com o Vegapunk. Lá, o arqueologista estava pedindo ajuda do cientista para sua pesquisa em relação ao século perdido. Infelizmente para o Professor Clover, Vegapunk não tinha nada para dizer, além de que agora ele trabalhava para o governo e que não fazia sentido ele continuar pesquisando sobre o passado, uma vez que mesmo que ele fizesse alguma diferença, ele voltaria a ser completamente jogado na escuridão. E isso é muito interessante de a gente observar porque a personalidade do Vegapunk, antes de ele separar todos os satélites de dentro dele, era alguém completamente frio e calculista que não tinha interesse em saber da vida das pessoas e de pesquisar sobre o seu mundo. A única coisa que ele gostava de fazer era de colocar as suas ideias em práticas, independente da ética ou da moralidade. Basicamente, ele era um Caesar Clown, só que menos maldoso. Porém, uma coisa aqui faz com que a gente perceba que ele mudaria o seu caminho. Logo embaixo, o Professor Clover começa a dizer que um dia ele conheceu uma pessoa que cresceu com ele e foi morto por alguém só por uma característica especial. E essa característica era o D em seu nome. E olha só que importante, essa pessoa era o seu irmão mais velho. Então, quando todos nós menos esperávamos, vem uma revelação que faz eu até me arrepiar toda vez que eu leio. O verdadeiro nome do Clover é Cleon D. Clover, exatamente. O Professor Clover também é um D, fazendo assim a história de Ohara ter um peso muito maior do que teve até agora. A história da Robin em si já foi completamente comovente em suas raízes, mas agora, ao descobrirmos o verdadeiro motivo que levou o Professor Clover a pesquisar o século perdido, realmente as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Do porquê que ele era tão destemido e do porquê que ele morreu com um sorriso no rosto, sabendo que iria salvar a sua pesquisa, fazendo com que toda aquela sua pesquisa que ele viveu e descobriu fosse jogada para a geração futura. Então Clover e Roger compartilharam o mesmo destino. De um lado, o Rei dos Piratas fez com que a Era dos Piratas fosse iniciada, do outro, o Professor D. Clover fez com que as suas pesquisas, teorias e descobertas também fossem jogadas para frente. Após essa afirmação, Clover grita dizendo que não seria possível ele aceitar viver em um mundo onde alguém é morto apenas por ter um nome diferente. A história continuará a suprimir as pessoas simplesmente por quem elas são. Vegapunk não tem nada a dizer. Apenas diz que esquecerá o que acabou de ouvir, mas não poderá ajudá-lo. Como eu mencionei agora há pouco, frio e calculista não parece nem um pouco a pessoa que vimos durante o arco de Egghead que dançou os sons dos tambores da libertação. Aparentemente as pessoas, os amigos que ele fez pelo caminho, mudaram sua essência e muito possivelmente o que veremos a seguir também mudou a sua perspectiva. Há 22 anos atrás, uma notícia chega no laboratório dos Mads. Podemos até ver o cientista louco Caesar Clown, o pior usuário de Logia existente, fazendo um comentário genocida. Se bem que há controvérsia entre ele e o Caribou quem é o pior usuário de Logia, mas não vem ao caso. Caesar dá a notícia de que finalmente o arqueologista Clover foi pego pelo governo mundial e Ohara sofreu um Buster Call. Só que enquanto Caesar continua dançando e cantarolando que ninguém nunca mais irá pesquisar o século perdido, Vegapunk está com pensamentos internos, se lembrando da conversa que ele teve com o seu antigo amigo e o motivo pelo qual ele não o ajudou.
Porém, também somos levados a mais uma cena que vimos lá no início do arco de Egghead, que é justamente antes daquele encontro entre o Vegapunk jovem e o Dragon, lá em Ohara, naquele momento em que o Tio Punk vê que todos os livros de Ohara acabaram sendo salvos, pois foram jogados no riacho. Naquele momento, com flores em suas mãos, o cientista se acaba em lágrimas. Afinal, todos os pesquisadores de Ohara escolheram a morte ao invés de simplesmente abrirem mão da sua pesquisa. Mais uma vez, Vegapunk se pergunta se realmente valeu a pena, se alguém seria louco o suficiente para continuar os estudos em relação ao século perdido. E olha só que antagonia gigantesca, pois ele mesmo, anos depois, resolveu continuar a sua pesquisa e abriu mão da sua própria vida em prol de outras pessoas e da verdade sobre esse mundo. Com a finalização dessa emocionante cena, nós somos jogados de volta ao presente, lá na ilha de Egghead. A transmissão do Vegapunk continua, ele dizendo que uma certa feita, alguém disse pra ele que as vozes do passado estão me chamando. A história é escrita pelos vencedores, e as palavras daqueles que foram aniquilados normalmente são jogadas na escuridão. Porém, dito isso, a verdade ainda pode ser trazida à tona, uma vez que aqueles que foram oprimidos carreguem esse desejo e aguentem o tempo que for necessário. Enquanto a transmissão continua, nós vemos a reação do Zeph lá no Baratie, de alguns dos soldados lá em Tequila Wolf chicoteando escravos e principalmente de Nico Robin, porque uma vez que o Tio Punk menciona essas palavras, com certeza ela se lembrará do antigo Professor Clover e da sua terra natal, Ohara. Vamos lembrar que todo o sacrifício do Professor Clover e de todos os estudiosos para passar as pesquisas adiante está sendo utilizada pela única pessoa, a criança demônio que sobreviveu ao Booster Call. Ela, Nico Robin, anos depois desse incidente, está aqui, viva, e para provar para o mundo que os esforços de todos realmente serão recompensados. E é por isso que ela está se segurando muito, para não cair nas lágrimas. Deixando a parte poética de lado, porque eu sei que nem todos compreendem ou mesmo gostam, vamos para o que interessa, que é a fuga dos Chapéus de Palha e uma teoria, felizmente ou infelizmente, cai por terra. Muitos aí estavam achando que Jinbei e Zoro ficariam para trás e só depois eles voltariam a se juntar com os Chapéus de Palha. Mas aqui, de volta ao Sunny, os dois se colocam a bordo e o próprio Solador dá ordem para que eles utilizem o Cup de Boss. Porém, a Vegapunk Lilith diz que não é possível, afinal, Itambero Vinatsujuro está atrás dele e caso ele faça alguma coisa para desviar um pouco a trajetória do Sunny, eles não vão conseguir realizar todo o movimento necessário e será uma queda catastrófica. Enquanto ela continua a explicar a física por trás dos cálculos dela, nós imaginávamos que o Zoro ia sacar suas espadas e ia lutar mais uma vez com Itambero, mas não. Do nada, a Atlas aparece e dá um belo de um soco na boca da sua amiga, fazendo assim com que todos ali fiquem assustados. Afinal, temos mais uma traidora além da York? A Atlas ficou louca? Não. Ela simplesmente, nesse meio tempo, com uma expressão super pesada, encosta no ouvido da Lilith e faz um clique como se estivesse desativando algum tipo de dispositivo. Então, na sequência, com a cara mais limpa do mundo e com uma expressão que nós já conhecemos muito bem, ela diz as seguintes palavras: eu deixo ela em suas mãos. Por favor, vão embora, porque eu darei a certeza que vocês consigam chegar lá inteiros. Obviamente, nem o Choppa nem o Sop entenderam nada, e ao lado, a York compreendeu que o acesso da Lilith foi completamente cortado, como se ela tivesse sido morta. Então agora tudo faz sentido. O soco da Atlas na Lilith foi apenas para cancelar o seu vínculo com o Punk Records, fazendo assim com que York pensasse que ela estivesse morta. Diante dessa mensagem, Itambero Vinatsujuro se prepara para atacar o navio, porém os Chapéus de Palha começam a se mover. A Nami dá ordem pro Zoro para levar a Lilith para dentro, e a Atlas se joga para fora para atacar um Gorosei. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Um Vegapunk satélite irá parar um dos 5 anciões. Porém, sem nem pensar duas vezes, o Jinbei pega no mastro e começa a carregar a habilidade, dizendo que se eles não aproveitarem essa oportunidade, eles vão se arrepender depois. Dito isso, então, o Zoro dá ordem para o Brook para todos zarparem. Nesse meio tempo, nós vemos a Atlas chegando perto do ancião. Porém, como um raio, Vinatsujuro apenas saca sua espada e um braço da Atlas é cortado sem nem um pingo de dificuldade. Só que, pessoal, ela não cai, ela não desiste. Ela utiliza o seu outro braço para abraçar o Gorosei e não deixá-lo se mover nem um único centímetro.
E graças a essa pequena decisão, o Coup de Bus é finalmente iniciado e os chapéus de palha são jogados ao ar, conseguindo então realizar o seu objetivo. Agora, na sequência, somos levados para o campo de batalha perto do navio dos gigantes, onde MF, o robô gigante, está. Lá, o vice-almirante da marinha não faz ideia de onde surgiu um minhocão, um grande javali e, obviamente, um gigante de ferro. A marinha toda está completamente fora da sua jurisdição. Eles não conseguem fazer absolutamente nada. Eles são literalmente insetos no meio de um covil de dragões, prontos para serem completamente evaporados. Só que vocês acham que apenas eles ficariam impressionados? Olha o dedinho. Não. Luffy, ao ver o robô, fica encantado com ele se mexendo, até que MF fala as seguintes palavras: Joy Boy, estou feliz que nos encontramos de novo. O chapéu de palha, sem entender nada, olha pro lado, olha pro outro, pra trás, e mesmo assim continua sem entender. MF então continua dizendo: ei, você, é você mesmo, aqui ó, sou eu, tô falando contigo, ô burro. E nisso ele continua dizendo: eu vim igual antes, seu inimigo é meu inimigo, e eu estou feliz que eu vou poder finalmente lutar por você, Joy Boy. Eu irei protegê-lo dos perigos, Joy Boy. Luffy apenas fica impressionado que, além de se mover, o robô consegue falar. E, obviamente, os Gorosei estão incrédulos que aquela criatura de 900 anos pode se mexer. Nesse meio tempo, o discurso do Vegapunk continua a rolar. Ele diz que essa transmissão que ele está fazendo, ele reza para que essa mensagem seja transmitida em segurança. E que ele finalmente chegou à conclusão que seria burrice acreditar cegamente apenas em um dos lados dos participantes de uma guerra que aconteceu há 900 anos. O que ele está dizendo aqui é que é necessário estudar o que realmente aconteceu. Não existe bom nem mal. Todo esse discurso do Tio Punk que ele vem dizendo lá de trás é que ele não tem como julgar, justamente por ele não ter o conhecimento necessário para entender o que realmente aconteceu naquele período. Afinal, tudo foi apagado. E ele finalmente chegou a essa conclusão. Olha só a diferença do Vegapunk de 26 anos atrás pro cara que está transmitindo essa mensagem, o cientista que gravou e programou uma transmissão contendo seu ponto de vista para o momento que ele morresse. Ou seja, ele sabia que era importante que as pessoas ficassem sabendo disso, como também ele sabia que ele seria morto. Na sequência, então, Jupiter e o Walker estão conversando que está na hora de acabar com todos seus inimigos, enquanto o robô gigante paira na frente deles. Os gigantes estão hiper mega felizes, dizendo pro Luffy que agora eles têm um novo aliado e pergunta se é amigo do Chapéu de Palha. Luffy, que não entendeu nada, pra variar, diz que eles não são amigos, que esse gigante aí só tá dizendo algo que iria proteger um tal de Joy Boy e, assim, quem será que é esse cara? Além do alívio cômico, o interessante também vem a seguir quando os gigantes perguntam se o gigante falou. Ora, pelo tipo de balão que o Oda desenhou para demonstrar as palavras do gigante, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Isso que o Luffy está fazendo ao se comunicar com a MF é a mesma coisa que ele fez ao se comunicar com o Rei dos Mares e com Zunisha. E é isso que vocês estão pensando. A voz de todas as coisas. Uma habilidade que apenas algumas pessoas desse mundo são capazes de utilizar. O pré-requisito para despertá-la, ninguém sabe. Eu fiz um vídeo recentemente falando um pouco dos maiores mistérios do mundo de One Piece que ainda não foram solucionados. E a voz de todas as coisas é um deles. E eu digo o que eu falei lá nesse vídeo. Eu não imagino que ela será explicada 100% até o final da obra. Pode ser que o Oda apenas diga que alguns escolhidos são capazes de utilizar. E é isso aí que tá dentro do universo e tá tudo bem. Deixando isso de lado, a vice-almirante Bluegrass, que ainda está na sua forma de criança, dá ordem para que a marinha tire e não deixar os gigantes fugirem. Mais uma vez, não serve de nada, todo mundo só ignora, e na cena seguinte o robô gigante se prepara para dar um super ataque no ancião Jupiter, ou seja, no minhocão. Nisso, o Vegapunk continua mencionando que todos deveriam ser capazes e serem permitidos a examinar e aprender sobre o passado de perspectivas diferentes. Mas existem aqueles que não podem ser parados. Depois dessa magnífica frase, tanto Frank quanto Sanji ficam com seus olhos brilhando porque sabe que o robô iria tirar algum tipo de superpoder que nós só vemos nas animações japonesas. Entretanto, quando o momento chegou, o ataque falhou e o robô só falou "Oh oh". Pois é, nem ele esperava que isso iria acontecer. O Sanji, o Luffy e o Frank ficaram completamente frustrados com essa situação. Graças a essa falha ridícula, o ancião Jupiter acerta MF e arranca um dos seus braços.
Jupiter então fala que os últimos 900 anos devem ter feito com que essas armas ficassem inoperantes. Ao mesmo tempo, o Ancião Saturn surge atrás do Minhocão e diz para ele acabar com todos que estão na sua frente e utiliza o seu pescoço como trampolim para chegar no navio dos gigantes. Mais uma vez, o primeiro Gorosei que nos foi apresentado está parando na frente de todos. Lá, ele apenas diz que não deixará ninguém escapar, principalmente o Kuma e a Bonnie. Na sequência, ao invés de utilizar o seu poderoso Haki e o seu Genigerma para poder lutar contra o Gorosei na sua frente, Sanji apenas olha para cima e percebe que o Sunny está no meio da trajetória durante o Cup the Boss. E ele fala: "Oh meu Deus, é o Sunny." Por que ele fez isso? Eu não sei. Mais uma vez somos levados para a cena dentro do navio do Chapéu de Palha, onde o Zoro dá ordem para todos segurarem firme, e alguns até mesmo estão duvidando que eles vão conseguir chegar na localização planejada. Antes que a gente se esqueça, tá rolando um embate feroz atrás do Sunny para impedir que Vinatsu-Juro não ataque o navio enquanto ele esteja no ar. E quem está lá é Atlas. O título do capítulo é o seu nome e a explicação vem aqui. O ancião pergunta se a Vegapunk está tentando fazer um grande sacrifício para que ela seja lembrada. E ao dizer essas palavras, Itambera corta a mochila jato da Atlas, que, em sua queda, dá um belo de um grande sorriso e diz que está apenas dando uma mãozinha. Mais uma vez, esse sorriso não é de felicidade. É um sorriso digno dos D e daqueles que os apoiam. Atlas, da mesma maneira que Pedro, lá em Whole Cake, se explode para fazer com que os Chapéus de Palha fujam em segurança. O impacto da explosão é tão grande que faz com que o Sunny se coloque novamente na sua rota para cair no local planejado. Sim, mais um satélite do Vegapunk se sacrificou em prol do futuro. Não só o cientista Stella sabia que isso seria necessário, como todos aqueles satélites que derivaram da sua psique e vontade tomaram a mesma decisão, obviamente, tirando a York. Vou sentir sua falta, Atlas, você era a minha favorita. Agora só temos a Lilith, porque no capítulo ali, alguns passados, o Edson também foi de arrasta pra cima. Com isso, o grupo da Nami finalmente vai conseguir chegar ao mar. Ao perceber que o sinal da Atlas desapareceu, York cai na gargalhada e com uma expressão de felicidade absoluta, diz que finalmente ela é a única Vegapunk. Olha só, que pena pra ela, foi enganada com sucesso. Ah, e o legal é que o resultado da explosão arrancou metade da cabeça do Itambero, mas ele já tá se regenerando. Pra completar, Saturn diz que chegou o momento de acabar com tudo isso, e nós vemos Walker e Jupiter avançando para o robô. Porém, aqui agora nós temos duas mensagens, começando pela GMF. Ele diz o seguinte: "Ah, eu devo ter ficado enferrujado. E esse é o tal momento que você falou sobre, não é mesmo, Joy Boy? Então, eu posso utilizar aquilo?" Mesmo com o braço arrancado, o gigante de ferro MF tem uma arma secreta. Seria algum poder proveniente das armas ancestrais que antigamente o Reino Antigo tinha a tecnologia necessária para implantar em seus golem? Afinal, eu também já montei uma teoria dizendo que MF na verdade é um golem feito por Joy Boy para que servisse de auxílio na guerra e que também para que sobrevivesse ao tempo e que em 1000 anos ele pudesse auxiliar o novo Joy Boy. Então, se alguma coisa relacionada às armas ancestrais ou algum novo tipo de poder que apenas pode ser utilizado diante dos tambores da libertação, não sabemos, mas estou muito ansioso para descobrir. E isso nós descobriremos no próximo capítulo na semana que vem. Mas calma que não acabou, porque a parte final da mensagem do Vegapunk também é muito importante. Lá, o cientista diz: há 25 anos, o pirata Goldie Roger conquistou algo nunca visto antes ao dar a volta no globo. Eu não tenho a menor dúvida que eles descobriram tudo. Eles devem ter ouvido a voz do passado da fonte mais pura possível. E eu também tenho certeza que todos vocês chegaram à mesma conclusão nesse ponto. E eu já antecipo que é isso que determinará como as coisas irão transcorrer no futuro. Depois de proferir essas palavras, apenas vemos no quadro abaixo alguns prisioneiros falando: "Pera, ele falou Goldie?" E finalmente o capítulo chegou ao fim. Qual será a opinião do Vegapunk e que possivelmente todas as pessoas tiveram a mesma conclusão? É com vocês, deixa aqui nos comentários porque dessa vez eu vou guardar a teoria para um próximo vídeo. Enquanto isso, qual que você acha que será a arma que o gigante MF utilizará para lutar contra os Gorosei? Será que vai causar algum dano nesses seres imortais? Também deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês porque estamos chegando no final de Egghead e Elbaf está logo na sequência. Porém, antes de terminar, eu tenho certeza que algo no
lhe chocará muito mais do que essa mera transmissão. As informações em si são muito importantes e só isso já é suficiente para me deixar arrepiado. O que ficará marcado como o verdadeiro incidente de Egghead é esse finalzinho. Eu aposto com vocês. Para todos que chegaram até aqui e gostaram dessa análise, eu só convido a vocês a se inscrever no canal e deixar o like para você não perder as próximas análises e teorias que nós iremos elaborar desse maravilhoso universo. Foi um prazer, não esquece de deixar aqui nos comentários. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nas teorias e loucuras que circundam o mundo de One Piece, dá uma olhada nessa playlist e nessa lista que vai estar aparecendo aqui do lado. Vocês vão gostar bastante. Foi um prazer mais uma vez. Hashira falando e vazando. E eu fui.